pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. Este é um Bancast um bocadinho diferente, porque é a transmissão ao vivo e algo rudimentar da apresentação do Lisboa Noir na Feira do Livro do Porto, feita pela Lara Fresco. Foi um dia espetacular, a feira estava cheia, a audiência estava cheia, falámos sobre o Lisboa Noir, sobre a escrita, sobre as personagens, sobre o mercado editorial e gostámos tanto do resultado que, apesar da gravação ter sido feita num telemóvel, eu acho que vale a pena partilhar com vocês. Portanto, quem estiver interessado, olha, um bom Bancast e divirtam-se. E já agora, a Lara Fresco vai ser autora das Chadas 5 no próximo ano. Um livro brutal. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à apresentação do Lisboa Noir, que é o mais recente livro do Luís. Eu começo por dizer que foi a minha estreia com o Luís, nunca tinha lido nada dele e foi um livro que me surpreendeu muito. Eu já li o Lisboa Noir 2 vezes e lembro-me que logo da primeira vez, logo o primeiro conto com o Ulisses, é logo uma história que nos agarra. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lisboa Noir é constituído por contos diferentes, onde nós vamos conhecer personagens diferentes que depois acabam por se interligar entre si, a história está relacionada. Este livro dá-nos a conhecer um Portugal completamente diferente, porque temos aqui uma perspectiva de como seria Portugal se fosse basicamente o país mais poderoso do mundo, não é? Aqui a capital ibérica, aqui o centro do mundo onde o comércio se faz e onde é o país mais irreverente e mais avançado a todos os níveis. E isso deu-me muito gozo de ler, principalmente porque eu gosto muito de história e isto dá aqui uma vibe muito presente do Quinto Império, não é? Do que é que teria acontecido se nós tivéssemos mantido todas as nossas colónias e tivéssemos mantido debaixo de asa todos os países conquistados e descobertos por nós. E depois temos aqui um mix, não é? Que logo no início temos aqui um mix de crime, temos aqui um mistério que é logo apresentado no primeiro conto com o nosso Ulisses. E pronto, o Ulisses, a mim já sabes que me... Sim, o Ulisses é um personagem que é muito particular, porque é um anão que é um detetive privado. E digamos que eu ao início, e eu não sei se te recordas, eu até me enervei um bocadinho com o Luís, porque achei-o assim um bocado, sabe, machista, assim mesmo daqueles pensamentos que uma feminista fica ali de género. Pô, a sério que este plano... É politicamente incorreto, não é? O Ulisses. Super! Mas acho que é isso que lhe acaba por dar toda a piada, porque nós vamos descobrindo, eu pelo menos senti isso, senti uma grande evolução do Ulisses ao longo do livro. Noto que, apesar de todos os defeitos dele, é uma personagem que eu quis sempre que ele, pronto, que quis sempre saber mais dele e quis sempre conhecer mais, portanto, estou a falar muito. Estás a falar muito bem. O Ulisses é claramente uma personagem politicamente incorreta. E hoje em dia é muito perigoso escrever personagens politicamente incorretas, porque o pessoal passa-se dos carretes. E ele é um bocadinho racista, ele é um bocadinho homofóbico, ele é um bocadinho machista, mas ele é um homem de 1928, quando toda a gente era assim, incluindo todas as mulheres, eram todas machistas também, e homofóbicas e racistas, era normal. E ele é um bocadinho assim. Mas ele é uma boa pessoa, no fundo. E acho que é isso que estavas a falar, essa tal evolução. Ele é uma pessoa que dentro da época em que vivia, não é pior que os outros, pelo menos. Não. Certamente que vocês vão conhecer outros personagens bastante mais testáveis ao longo do livro. Isso prometo-vos que o Ulisses vai ser o menor dos vossos problemas. Olha, eu não sei se queres que te vá fazendo algumas questões. Pode ser, eu posso, sim, podes começar com as questões à vontade. Ou queres falar primeiro? Posso só dizer, porque assim, história alternativa não é um género, se calhar são as tuas perguntas, eu vou-te roubá-las, mas história alternativa não é um género que tem uma grande tradição em Portugal. E a história alternativa é precisamente isso, o que aconteceria se, não é? O que está na base deste livro é o que aconteceria se Dom Miguel tivesse ganho a Guerra Civil e Dom Pedro tivesse perdido. Isto em 1830 e qualquer coisa. Então nasce um Portugal novo, a partir daí, não é? Há uma divisão, nasce um Portugal novo.
Eu acho que, na verdade, seria um Portugal pior, porque Dom Miguel era um absolutista e nós íamos recuar e ficar mais conservadores, ainda mais pobres do que ficámos com o regime mais liberal de Dom Pedro. Mas, como isto é um mundo onde existe fantástico, há ali um segredo que está na base de toda esta explosão cultural e tecnológica em Portugal. E é esse arco narrativo que liga os contos todos. Pronto, eu não vou dar mais informações, porque senão depois podes ter perguntas e eu já estou a respondê-las. Eu começo, então, por acaso ainda acho que não respondeste a nenhuma. Queria perguntar-te, isto foram perguntas que nós fomos falando no clube, mas obviamente acho que é do interesse de todos. De onde é que surgiu a inspiração para escrever o Lisboa Noir? Ok. Então assim, eu tenho estes outros 2 livros, do Benjamin Tormenta, que é um detetive do oculto, da Lisboa queirosiana. É uma espécie de ficheiros secretos na Lisboa dessa de Queiroz. Mas eu tentei escrevê-los assim mais como essa de Queiroz escrevia, não é? Obviamente ninguém consegue escrever como essa de Queiroz, mas mais descritivo, mais pesado. E escolhi uma época que eu gosto muito, que era a vitoriana, 1800 e tal, porque a gente... Tens aquelas séries de televisão, tens aqueles livros, o Drácula, bandas desenhadas vitorianas, não é? É uma época meia mágica na nossa cabeça. Sim. Mas eu não podia escrever um detetive do oculto em Londres, eu tinha que o escrever em Portugal, e o primeiro livro passa-se praticamente todo em Lisboa, e depois o segundo livro já tem uma grande parte passada aqui no Porto, que eu tive que ir investigar o Porto do século XIX, que eu não conhecia. E comprei montes de livros, fiz download da net, ensaios, coisas de universidades, inclusive há uma cena que se passa aqui no Palácio de Cristal, quando isto era realmente um Palácio de Cristal, e não agora esta coisa feia aí, está aí. Imagina uma coisa de vidro e de metal, como lá na... Ainda tens alguns por aí, mas não aqui, infelizmente. E pronto, eu aí dei asa à minha imaginação na era vitoriana e investiguei tudo o que pude. Pá, tenho pilhas e pilhas de livros da época, mas havia outra época que eu gostava muito, que era os anos 20, do século XIX, porque eu leio muito Lovecraft e joguei muito Call of Cthulhu, que é um jogo inspirado na obra do H.P. Lovecraft, que se passa nos anos 20. Então eu sempre quis escrever qualquer coisa nos anos 20, só não sabia bem o quê. Então, depois deixou esta ideia, olha, porque não juntar uma Lisboa alternativa, na verdade não é uma Lisboa alternativa, na verdade é um Portugal alternativo. Sim, tudo eu. Só que as histórias passam-se em Lisboa. Mas nos anos 20. E resultou no Lisboa Noir, que era o working title, era um título que estava só como referência, mas eu fui-me apegando ao título, e é isso que temos, é uma Lisboa e um Portugal, que não tem nada a ver com o Portugal verdadeiro, porque as coisas evoluíram de outra maneira, a tecnologia evoluiu um bocadinho, se calhar noutro sentido, e depois há um segredo que explica como é que Dom Miguel conseguiu ganhar a Guerra Civil, derrotar os ingleses, quando do ultimato, não é? Vocês sabem, nos livros de história nós damos o ultimato inglês, quando Portugal quis unir a colónia de Angola com Moçambique, não é? Fez o mapa de cor-de-rosa e quase que engolia ali metade da África, e os ingleses não acharam muita piada e disseram, não, esqueçam esta parte do meio para nós. E se vocês não saem daí, nós vamos aí, damos cabo do canastro. E nós metemos o rabinho entre as pernas, pusemos o mapa cor-de-rosa no caixote de lixo, e os ingleses ligaram a África do Sul ao Egito, que era a ideia deles desde o início, ou era essa a ideia que eles tinham, e o povo português até ficou bastante revoltado, porque Portugal meteu o rabo entre as pernas, humilhou-se perante a Inglaterra. Pois aqui isso não aconteceu, nesta Lisboa alternativa, nós já tínhamos forma de fazer frente aos ingleses, deu-se a Guerra do Ultimato, que é uma coisa que nunca existiu, Portugal derrotou os ingleses, exigiu reparações de guerra, e os ingleses estão há 50 ou 60 ou há 70 anos a pagar as reparações de guerra, o que levou a Inglaterra e o Reino Unido à bancarrota. Portanto, há coisas boas nesta radar alternativa. Mas é assim, mas isso é incrível, como é que Portugal ia derrotar? Há uma razão que nós não descobrimos, mas ela está lá, e nós vamos desvendando como é que o Dom Miguel II e o Dom Miguel III, que é o rei que está em 1928, como é que eles conseguiram ter este protagonismo e dar esta força a Portugal? Não é magia, não é uma série de casos surreais, não. Há uma razão que não é inteiramente explicada, mas que vai sendo descoberta pelos personagens até ao fim. Até que o teu personagem favorito, o anão, no último conto, ele deita-se assim um bocado preocupado com o que descobriu e acaba o livro. É um livro só com perguntas, no fundo.
Sim. poucas respostas, não é? O que é chato, tenho-te já a dizer, o que exige a continuação. Pois é, também acho que exige. Eu gostava muito de escrever o segundo volume. Portanto, apelo já, quem ainda não comprou, toca a ir comprar porque precisamos da continuação. Eu agradeço que comprem o Lisboa Noir, que é muito necessário termos a continuação a todas as perguntas que são deixadas. E eu acho que tenho respondido bem à tua pergunta, portanto, qual foi a inspiração? A inspiração é a banda desenhada, eu sou um mega fã de banda desenhada. Eu gosto muito daquela Golden Age dos anos 60, do Stan Lee, do Jack Kirby. Portanto, isto tem muito de super-heróis. Tens aqui uma personagem que é um vigilante mascarado. Verdade. Que toda a gente diz, sem pavor. Sem pavor. O nome, que depois é outra das minhas perguntas, os nomes dos personagens são todos maravilhosos. Já lá vamos, os nomes para mim são sagrados. Então é uma espécie de um Batman na Gotham City, este é o Sem Pavor em Lisboa. Tem um conto e meio, mas é uma personagem que para mim precisa de mais 2 ou 3 contos. Portanto, também estou muito inspirado daquele cinema no ar, sabes? Eu imagino este livro preto e branco, se fosse um filme era preto e branco. E depois aquelas histórias de detetives, isto é muito policial. Muito. Até porque o personagem que toda a gente prefere é um detetive privado. Portanto, aquelas histórias de detetives dos anos 50, dos anos 40. E depois é a Pulp Fiction, aquela ficção de polpa dos anos 30, que se escrevia nos Estados Unidos, onde se inventou o Conan, o Lovecraft escrevia, inventou-se uma espécie de... os Flash Gordons, apesar de Flash Gordon ser mais banda desenhada, mas inventou-se toda aquela cultura popular, o Tarzan, desses tempos. Portanto, tem muita influência dos anos 30, 40, 50 e 60 do século passado. Uma grande amálgama e resultou nesta Lisboa alternativa. E é um livro que te exigiu muita pesquisa. Não tanta como a Tormenta, porque a Tormenta deixou-me doentio mesmo, a ponto de eu, se estivesse aqui, eu ia começar a percorrer todas os stands à procura de livros sobre o século XIX. Bateu forte? Não bateu, porque eu depois tenho lá, não sei, gastei uma fortuna em livros do século XIX, na internet. Eu tenho mais, eu já podia escrever 50 livros da Tormenta, tenho lá tudo. Como eu só pretendo escrever mais um, eu acho que me estiquei um bocadinho no número de livros de pesquisa. Mas se tu queres recriar o século XIX... Claro, tem que ser... eles não andam de automóvel, eles andam... Claro. Há 50 tipos de carros diferentes. Sim. Desde uma charrete, ou de uma aranha, ou de eu já nem me lembro dos nomes, já tenho lá uma lista interminável. Os cupês, depois são puxados por 2 cavalos, se é por 1, se é por 4, se tem só 2 pessoas, tem pessoas sentadas de lá para cá. E depois, o que é que eles vestem? O nome das peças. Eles tinham uma roupa para dia, uma roupa para de noite. Pelo menos as pessoas das classes mais abastadas. E depois, quem é que tinha criados em casa? E os criados viviam em casa ou iam lá trabalhar durante o dia? Não é? O que é que se comia? Qual era o papel da religião? Os homens usavam luvas, usavam chapéu o dia todo. A bengala, que por vezes podia ter uma lâmina, era uma arma espetacular. Tenho pena não termos essa tradição ainda. Ainda não é? Uma bengala, uma lâmina. Pode jeito, às vezes. Portanto, exigiu imensa pesquisa, porque eu tentei mesmo recriar a Lisboa e o Porto. O Porto aqui é o ponto mais giro, o mais giro é o do Egito, mas a seguir vem logo do Porto, que é com os personagens de Gil Diniz. Pega nas personagens de uma família inglesa, que é um dos meus livros favoritos deste puto, pega nas personagens da família inglesa, uns anos depois, 15 anos depois, e claro, é uma história de horror. O Gil Diniz deve ter dado, coitado, assim, umas cambalhotas na campa, mas foi com muito respeito, porque é um dos meus livros favoritos desde miúdo, é uma família inglesa. E dá para conhecer o Porto de 1860, porque ele descreve muito bem como é que isto era. Então, para o Lisboa Noir, foi trabalho mais facilitado? Mais facilitado, porque para já não tem tanto detalhe, é mais ligeiro, menos descritivo, mais ação. E muito do trabalho de pesquisa já estava feito para Lisboa, pronto. Pois, eu tenho-te a dizer que acho que agora que tiraste de ser um livro mais leve, e ele não ter bem um género, não é? Que eu acho que é um livro que dá para todos os gostos. Aliás, se fores ver aqui, tem policial, tem história alternativa, tem literatura fantástica. É mais uma razão para as pessoas o comprarem, porque pelo menos para mim ele serviu quase como um limpa-palatos, sabes? Que giro, ok. Não, a sério, porque é um livro tão diferente e tão leve, e que logo desde o início te deixa tão absorvida no universo, que acho que acaba por ser um livro que te vai marcar pela leveza da lei, que te vai provocar, embora nem acabes completamente derrotada, porque queres as perguntas todas. Queres as respostas às perguntas, não é? Sim. O Tormento é mais pesado, é mais unigénero, é um horror urbano. Este aqui, eu acho que toda a gente encontra aqui aquela coisa que gosta. E esse foi o objetivo também, por isso é que tem várias personagens,
tem vários géneros, mas todos que eu tentei que encaixasse tudo e fosse tudo coeso e quase que parecesse que esta Lisboa podia mesmo existir. Sim, eu acho que não damos conta que pelo menos aconteceu, há ali alturas em que eu estou a ler que não dou conta que não estou a ler sobre uma coisa que não existe, que é só uma realidade paralela. Aqueles arranha-céus e os dirigíveis. Sim, é quase como se estivéssemos ali uma espécie de Nova Iorque em Lisboa. É maravilhoso, todas as descrições são completamente maravilhosas. Muito obrigado. Pronto. E depois também temos aqui os personagens, não é? Porque temos personagens que são muito diferentes. Temos o Ulisses, que já falámos, não é? Que acho que é o personagem que mais gente conhece, até porque o marcador vem com a imagem do Ulisses. O marcador do Lisboa Noir também é muito giro. Mas tu tens aqui outras personagens que são muito interessantes. Primeiro queria-te perguntar qual é que é a tua personagem favorita. Olha, eu assim à partida diria que é o Ulisses Garcia. Até o nome dele, Ulisses, tem a ver com Lisboa. Porque o Ulisses, não é? Dizem que o Ulisses é que fundou Lisboa, Ulisses, Lisboa. Portanto, o nome dele não é gratuito. É a minha favorita, mas depois, quando eu leio os outros contos e quando desenvolvo as outras personagens, eu acho que é como quando tens um filho e adoras o teu filho, mas depois tens 2 filhos, tens 3 filhos, a certa altura já gostas de todos os filhos para igual. E claramente que eu gosto de todos, adoro as personagens da Petra e da Sara e o que é que vem aí. Até o Carrasco, acho que é uma personagem que tem uma parte trágica, apesar de ser um conto muito pequeno e ele não aparece em mais conto nenhum, é uma personagem que tem muito potencial e que também é inspirado vagamente, mas quem conhecer a Marvel sabe que há ali uns toques da Punisher, que é uma personagem, é um louco, não é um herói, é um anti-herói da Marvel. Eu gosto de todas porque cresceram dentro de mim, sabes, quando eu fui escrevendo. E o que eu gosto no Ulisses é uma particularidade, é que é escrito na primeira pessoa. Sim. Os outros são todos escritos na terceira pessoa e o Ulisses escreve na primeira. Eu nunca tinha escrito nada na minha vida na primeira pessoa. Sério? E foi uma experiência, juro-te, foi libertador estar a escrever na primeira pessoa. Parece-me que abriu assim umas portas no cérebro para poder dizer coisas que eu, quando estou na terceira pessoa, não sei. Foi uma experiência gira. Eu prefiro ler quando está na primeira pessoa. É uma particularidade, mas sim, acho que é diferente. Acho que acabas por, lá está, criar uma ligação diferente à personagem. E também porque muitos dos grandes detetives privados são escritos na primeira pessoa. Quando vais ler aqueles clássicos, que agora não sei se o Dashiell Hammett ou o Sam Spade ou assim são na primeira pessoa, mas eu sei que quando vou reler os clássicos policiais que lá tenho, é na primeira pessoa. Assim, olha, o detetive vai ter que ser também. E foi muito giro, mas é o único. Os outros são terceira pessoa. Vai da boca. Então, mas há histórias interessantes na criação das personagens do Lisboa Noir, não é? Sei que há aí umas inspirações valentes na... Sim. Eu digo que eu inspiro-me numa amiga minha para uma personagem secundária, mas não posso dizer. Senão, até porque ela própria ainda não sabe, não leu. Foi inspiração? Mas foi. Eu digo sempre que a minha mulher é uma delas inspirada na minha mulher. A minha mulher não concorda, gosta mais de outra personagem, portanto ela não aceita o meu veredicto. De resto, as personagens são inspiradas nas coisas que eu fui lendo. É como eu digo, é uma homenagem à banda desenhada, é uma homenagem... aquela Lana Bronze, que é uma detetive do Diário Notícias. Sim. Que já existia, o Diário Notícias. Aliás, o Diário Notícias já existia em 1875. Aparece várias vezes. Ela é aquela jornalista intrépida que não tem medo de nada e que arrisca a vida para descobrir a verdade. Faz-me lembrar um bocadinho a Lois Lane do universo do Super-Homem. Completamente. Depois, ela é a verdade acima de tudo. Exatamente. E ela é apaixonada pela figura do vigilante mascarado, que é o Sem Pavor. E que quer muito conhecê-lo, mas nunca consegue. Se vai conseguir ou não, depois logo se vê. Portanto, há aí essa inspiração. Mais uma pergunta que fica aqui em aberto no final do Lisboa Noir, não é? Há muitas, esta é uma delas. Perguntei-te qual é que era a personagem que gostaste mais, não é? O Ulisses. E a que gostaste menos? Qual é que é aquela que tu pensas que foi assim mais ranhosito ou mais ranhosita de criar? Das personagens principais? Sim. Olha, acho que eu gosto de todas. Assim, tens o detetive privado, tens o vigilante mascarado, tens a Sara que escreve ficção às escondidas de toda a gente com pseudónimos masculinos, porque estamos em 1928 e não é suposto as senhoras escreverem contos em revistas, ainda mais contos às vezes meio eróticos, então ela tem muito pudor nisso. Tens aquela Petra Mil Homens que está num freak show, não é? Daqueles dos anões e dos gigantes e das mulheres com barba e dos...
esses freak shows existiam naquela época, hoje em dia, graças a Deus, isso era impensável. Mas na época existiam e corriam o mundo. Sim, faziam um grande sucesso, eram entretém de... Exatamente, o pessoal pagava para ver aqueles desgraçados. Mais abonado, não é? E ela é uma lutadora que derrota à pancada os homens todos e faz ganhar muito dinheiro ao dono do show. Epá, tens o Carrasco, que é a personagem está menos desenvolvida, coitado, é o afilhado aqui, se calhar. Portanto, eu gosto de todas. Os leitores, é que eu tenho visto, têm preferências, percebes? E é muito giro ver porque é que gostam deste, porque é que gostam daquele. E acho que a maior parte vota no Ulisses Garcia, mas é sempre o Ulisses Garcia mais um. Eu gosto do Ulisses Garcia e da Petra. Eu gosto muito do Ulisses Garcia e da Sara. Sim, acho que são os três mais consensuais, não é? Até porque, pronto, eu acredito que estejam aqui pessoas que ainda não leram o livro, mas há aqui a possibilidade, não é possível, continuar, se poderá haver aqui um romancezinho entre a Sara e a Petra. Portanto, acho que é também por causa disso que as personagens ficam ali tão presentes. Eu gosto muito dessas duas personagens porque elas representam dois opostos. Tens a Sara Lobeira, que é filha do Comissário-Geral da Polícia Civil, que é uma das grandes figuras do regime, é um homem poderoso, rico, e a filha, e viúvo, e a filha vive só com o pai. E o anão descreve como sendo, parece uma professora de catequese, não é assim, cinzento, rabo de cavalo, uns óculos. Muito certinha, muito... Mas vemos que ela esconde ali outras coisas, esconde muita coisa. E a Petra Milhomens vive na margem sul, que é uma favela a perder de vista. Que eu adorei o nome da cidade, não é? Porque ela vive em Lismá, porque há Lisboa e há Lismá. Houve gente que só percebeu o trocadilho no final do... Eu pensei que era super óbvio, mas depois houve pessoal... Então eu só percebi quando uma personagem explica à outra que aqui é Lisboa, ali é Lismá. E faz wink-wink. E eu pensei que era óbvio, mas não é. Ainda bem que tem uma personagem a explicar. Porque foi aquelas coisas que o gajo está a escrever e pensa que toda a gente vai perceber. Sim. E se calhar não. Não. E Lismá é uma favela, começa na Trafaria e acaba no Barreiro. Portanto, para quem conhece Lisboa, são 10 km de margem sul. Imagina, estás em Lisboa, olhas, só vês uma favela, de noite é uma míriade de luzinhas, onde vivem todos os miseráveis, os desgraçados que vêm das colónias, não é? Que vêm das Filipinas, porque como houve uma União Ibérica, as colónias espanholas pertencem, portanto, aos três reinos, à União Ibérica, brasileiros, cubanos, goeses, angolanos, moçambicanos, que não conseguiram o seu sonho português, não é? Então, tens ali aquele território imenso que é rico na narrativa e te dá lugar a tem muito potencial narrativo, Sim, nota-se e eu acho que também é um sítio que nós ficamos logo com o interesse de saber mais, pela descrição e por tudo o que lá se pode passar. Falámos dos personagens preferidos e daqueles que gostaste menos, e a nível de contos, não é? Porque isto é um livro que é constituído por contos, qual é que te deu mais gozo em escrever? Acho que só te vou dar respostas chatas, Lara. Eu gostei de escrever todos, até aquele último que está na facsímile da revista. Gostei de escrever todos. Se tivesse que escolher, escolhia se calhar os do Ulisses Garcia, porque estão escritos na primeira pessoa. Eu não quero ser tendenciosa. Olha, eu sei que tu gostas do personagem, eu também, mas foram escritos na primeira pessoa e há qualquer coisa libertador quando se escreve na primeira pessoa. Eu acho que tenho que tentar um dia regressar à primeira pessoa. Mas gosto muito do Sem Pavor porque é uma grande homenagem aos super-heróis e os gadgets que ele tem e depois, na verdade, o facto de não ser bem uma personagem, ver ali um background para permitir que ele seja tão eficiente como vigilante. Eu nunca percebi como é que o Batman está em todo lado ao mesmo tempo. E sempre fez confusão. Aqui a gente percebe porque é que o Sem Pavor está em todo lado ao mesmo tempo. Sim. Há uma personagem que até agora nunca ninguém falou nela, que é o Padre Himalaia. Fica ali um bocadinho escondido. Mas o Padre Himalaia existiu mesmo. O Padre Himalaia foi um padre que era muito alto, por isso é que se chamava Himalaia, porque ele tinha outro nome, e que era um cientista. Ele viveu nesta época, em 1800 e tal, 1900 e tal, e ele era um cientista que desenvolveu máquinas alimentadas de luz solar, foi a feiras de ciência e ganhou prémios, medalhas lá fora, portanto era um cientista português, padre, curiosamente, e que ninguém conhece, ninguém fala nele. Eu acho a personagem fascinante. Então ele é o braço direito do Sem Pavor, ele é que desenvolve os gadgets
Ele é que é uma espécie de conselheiro científico, como o James Bond tem o Q, não é? Sim. Acho que é o Q, que é o cientista que desenvolve o carro e relógios com pistolas e resolve sempre os problemas todos. Pronto, o Padre Himalaia é uma espécie do cientista pessoal Eu adoro essa personagem e pensei que o pessoal vai falar nela. Ninguém falou nela. Portanto, ele é mesmo desconhecido, mas pesquisa. Ok. Wikipédia, Padre Himalaia. Por acaso, tens lá fotos dele e tudo. Acho que das 2 vezes que li o livro não foi assim um personagem que me tenha ficado. Sabes quando o Sem Pavor está com a sua equipa, ele está lá sempre. E fala. Precisamos de um conto só do padre. Pode, se calhar, porque não? No segundo volume. Para ficar aqui mais na memória dos leitores, acho que fica a sugestão. Pronto, está registada. Pronto. E qual foi a parte mais difícil de escrever? Olha, foi quando eu tinha acabado e depois tive que escrever aquelas legendazinhas para as fotografias, para contextualizar as fotos. Essa parte foi muito difícil de escrever. Apesar de ter escrito aquilo tudo em 2 dias. Mas já estava com Lisboa no ar completamente, já tinha acabado de escrever há 6 ou 7 meses, sabes? Quase que tive que reler o livro para poder escrever essas partes. Porque eu tentei mesmo que isto pudesse ser uma realidade alternativa. Ok, Portugal não ficou assim por magia. Portanto, tive que justificar as coisas todas e tive que pesquisar porque é que países que no início do século, no final do século XIX, estavam tão pobres como nós, como é o caso dos países nórdicos, a Finlândia, até a Dinamarca, eram países, não quero estar a dizer as neiras, não sei se era a Dinamarca, se era a Suécia, mas havia uns países nórdicos que hoje em dia são países riquíssimos, não tem nada a ver connosco, e que na altura eram países mais miseráveis que nós. Sim, sim. Bem, como é que eles em 100 anos deram a volta? Então, eu fui investigar e há razões, eles tiveram melhores governos, uma melhor política de gestão de recursos e nós tivemos outras opções. Nós tivemos uma ditadura que durou décadas, eles não tiveram. E então fui roubar um bocadinho as bases históricas desses países para justificar porque é que o Dom Miguel I, depois os outros, o filho, o Dom Miguel II e o Dom Miguel III, para além do segredo que está aí, sim, que não é revelado, que pronto, vai-se a ponta do iceberg só, para explicar como é que chegamos a 1928 e tens uma Lisboa maior que Nova Iorque, com arranha-céus mais altos, com 10 milhões de habitantes em Lisboa e arredores, e tens uma feira internacional em Lisboa, com não sei quantos milhares de pavilhões e pronto. Esse trabalho de pesquisa foi complicado. Ok. Então, e agora chegamos à minha parte favorita de perguntar. Eu lembro-me de estar a ler ainda o manuscrito e ser a pergunta que eu mais me fazia, que é como é que tu consegues desencantar nomes tão interessantes para os personagens? Porque temos o Ulisses, mas depois temos a Valéria. Não sei se queres dizer como é que a Valéria, o apelido. A Valéria do Rego. A Valéria do Rego. Porque o Rego é um apelido. Eu adorava, eu trabalhei na Marconi, que era uma empresa de telecomunicações. E então, eu fazia chamadas dos Açores, eu ligava-me dos Açores para eu reencaminhar para os Estados Unidos, para as collect calls, como diziam os açorianos, uma collect call, era uma chamada a pagar no destino. E havia tantos apelidos giros. Havia Rego, agora não lembro de outros, mas eram todos assim mais sexuais. Pois, é que só o apelido, vocês estão a imaginar o Ulisses, que é um anão, que é o detetive É um bocadinho badalhoco. Assim, um bocadinho. Super badalhoco. E entra lá uma fulana toda bem constituída, lindíssima, que lhe diz que se chama Valéria do Rego. E na por cima está com um ponto de cote, então ele começa a gaguejar. Estás a gozar com ele, não é? O desgraçado fica ali logo no início. Aliás, eu vou só ler o primeiro parágrafo, porque é mesmo isso que estás a dizer. São 5 linhas, não se assustem. Mas no outro dia estava alguém a desafiar, olha, foi a Ruth Dias, é uma autora nossa. Luís, tu devias promover os livros, dizer assim, olha, eu vou ler um parágrafo para vos convencer a ler o meu livro. Devias fazer um post assim. E eu disse, e eu pensei, olha, vou fazer isso. E este era o parágrafo que eu escolhia, são 5 linhas. Isto é no capítulo 1, até junho de 1928. É o conto do anão, Ulisses Garcia. Ela entrou no meu escritório com aquele andar de fêmea que procura problemas. E problemas era o que mais saltava à vista quando se lhe olhava para o decote magnânimo, por onde a massa do peito soberbo estalava, e para o bambolear das pernas que se cruzavam no andar de gato ao luar. Procurei olhá-la de uma forma misteriosa e fleumática, mas apenas parecia parvo. Este é o Ulisses. O Ulisses a ver a Valéria pela primeira vez, e a Valéria, que é inspirada numa amiga minha, é uma personagem secundária que aparece várias vezes
Sim. E que desencadeia o primeiro caso dele. O primeiro caso no livro, não é? Sim, e é uma personagem, pronto, que uma pessoa depois acaba por esquecer, mas que fica ali logo como vocação, mas tu tens ali vários nomes. Eu adoro arranjar nomes para personagens. Perde muito tempo. Perco. Eu tomo nota dos nomes que gosto. Okay. Tenho lá uma folha de Word com montes de nomes, cujo no Benjamin Tormenta também. Ok. O próprio Benjamin Tormenta é um nome assim... Podia ser uma marca, sabes? Porque sim. temos James Bond, Indiana Jones. Tu não podes... Se ele se chamasse António Silva... Não, os nomes são importantes. Não podia. São fundamentais. Eu acho que os nomes são e então, por importantíssimos. exemplo, Lana Bronze, que é jornalista. Lana foi uma inspiração, foi uma homenagem a Lois Lane, Lana. Mas o Bronze é um apelido que eu descobri que existia mesmo. Ok. Bronze é rijo, como o ferro quase, e ela é rija. Lana Bronze. Pensei, ok, isto vai funcionar. O Sem Pavor. Sem Pavor é sem medo. Mas Sem Pavor é uma personagem da história de Portugal. Era no tempo do Afonso Henriques havia um caudilho, que era que conquistou Évora, por exemplo, aos muçulmanos, era o Sem Pavor, o Geraldo Sem Pavor. E eu sempre quis escrever qualquer coisa sobre essa personagem histórica, e desta vez, olha, vou roubar para o vigilante mascarado o nome de Sem Pavor, porque podia ser um nome de super-herói. Carrasco, também é um apelido que existe mesmo, mas ele é Carrasco porque ele é louco, não é? Ele apanha um criminoso, condena-o, mata-o logo ali, é um carrasco, é por causa disso. Pois, Sara Lobeiro é o nome mais normal, pronto. Mas Sara é o nome da minha mulher, eu inspiro-me na Sara, Sara Natasha. Ela não está a rir porque ela não gosta muito que eu a compare com a personagem, mas eu adoro a personagem, portanto é uma grande homenagem. Eu acho que a Sara é das personagens também mais acarinhadas, não é? Acho que para além do Ulisses, a Sara é logo das personagens que nos fica mais marcada. Depois tens a Petra Mil Homens. Petra Mil Homens, eu adoro o apelido Mil Homens, que também existe. E aliás, houve uma leitora que disse, olha, esta é a minha prima, ela era Mil Homens também. Não sei se está aqui ou não, mas alguém que me disse que qualquer coisa Mil Homens. E Petra é um nome que eu gosto muito. Aliás, sim, eu já tinha combinado com a minha mulher, se tivéssemos uma filha, estávamos indecisos entre Petra e Runa. E se tu reparares, o nome Runa é a personagem daquele dos Reinos Bastardos, aquele livro que eu estou a escrever, a personagem principal chama-se Runa. E a Petra pula aqui. Portanto, sim, os nomes são importantes, dão muita personalidade. Sem dúvida. Ajudam-te a... Tem que fazer sentido. Sabes que eu acho que só quando li o teu livro é que me apercebi da importância que o nome dos personagens tem. Porque há personagens que nos ficam marcados, às vezes só pelo nome. Só pelo nome ser tão irreverente, vão-se lembrar certamente do Lisboa Noir. Portanto, mais um apelo, não sei se já tinha feito, se ainda não compraram. É um livro hard belíssimo. selling, lá é um espetáculo. É um livro belíssimo que, sem dúvida, vai fazer... Olha, que é diferente é muito diferente. Eu escrevi este livro como se fosse para mim. Hoje estava-me a perguntar, ontem na Feira de Livro de Belém, numa entrevista, por causa de um colega que foi meu colega de faculdade, portanto ele seguiu jornalismo, eu segui publicidade e depois eu de publicidade é que passei para a edição. E ele perguntava-me, agora relembro-me do que estávamos a falar, que deu-me uma branca. Estávamos a falar do nome dos personagens. Não, mas não era isso, pá. Isso, boa. Ele estava a dizer, Luís, tu escreveste este livro como se fosse para ti ou a pensar nos outros leitores? Eu disse, olha, eu escrevi o Tormenta claramente a pensar em mim. Fui buscar as minhas influências, seja os Fecheiros Secretos ou essa de Queiroz, completamente, que isto é Lisboa é dele. Os Fecheiros Secretos, as bandas desenhadas do Alan Moore, a banda desenhada do Edgar Jacobs, a banda desenhada do Mike Mignola, mas aquelas séries tipo Penny Dreadful, o Constantine, são coisas que eu gosto. E eu tinha escrito o livro, mesmo que me dissessem, só vais vender 50. Eu tinha escrito o livro na mesma. O segundo, mesma coisa, porque é uma continuação. O Lisboa Noir. Eu acho que continuei a escrever para mim próprio. Porque fui buscar as minhas referências e não me preocupei nada com as modas, nem as tropes, que tu sabes bem que estão na moda. Sim, muito na moda. Enemy to Lovers. Não tem Enemy to Lovers. Bem, por acaso acaba por ter, porque um bocadinho. Por acaso tem. Acaba por ter. Mas não foi consciente. Agora, o Reinos Bastardos que eu estou a escrever, aí eu estou a ser uma acompanhante de luxo. Eu estou a vender-me e estou mesmo a tentar escrever para o grande público. Por isso é New Adult, vou buscar os tropes todos, vou tentar dar-lhes porque assim, um trope mal feito é a coisa mais constrangedora que existe. Portanto, eu vou tentar ou usar fazes os... bem ou não fazes. Exatamente, eu só vou fazê-los se eu os conseguir fazer bem. Buscar esses tropes, que são os clichês, que para quem não sabe, são clichês que funcionam.
o Enemy to Lovers, ou... Sim, há aí 200. há aqueles ingredientes, né, que já se sabe que funcionam. Pelo menos Quando agora. são bem feitos. Sim. Quando são bem feitos. Bem, às vezes são mal feitos e funcionam, por incrível que pareça. verdade, Eu não tenho posso lido algumas discutir. coisas que vendem 20 mil e eu não quero Deus acreditar nos no venha, que estou a ler. E pensei que não funcionavam e funcionaram, mas pronto. Mas o próximo eu estou a escrever para o grande público. O que é que Já estás a adiantar que... sim, estou. O que é que vocês não a querer ler? É isso, então eu vou escrever isso. Mas ao teu jeito. Epá, mas tem que ser ao meu jeito, senão eu não consigo escrever. Não, pronto, para Tem que quem me dar não... prazer, percebes? Não, senão é uma tortura Eu ainda horrível. ainda não li aquelas Ok. páginas iniciais, mas para quem não São só sabe, 60. o Luís está numa sala do clube de leitura, do meu clube de leitura, e já nos avançou algumas páginas do próximo Sim, best-seller. é o meu primeiro romance, porque este livro tem aqui Ainda um não conto joguei, que tem tenho que 200 jogar. páginas, que já é considerado romance. Porque está um bocadinho, olha, quando é que deixa de ser conto e passa a ser novela, quando é que deixa de ser novela e passa a ser romance, isto é um bocado... É pelo número de palavras. E realmente há aqui um conto que se passa no Egito, que se passa em Alexandria, passa-se em Malta e passa-se em Gibraltar e em Lisboa também, que tem mais palavras do que é necessário para ser romance. Portanto, já é um romance, mas eu vejo como um conto. Por acaso é o meu conto favorito, o Tormenta. Adorei escrevê-lo. Foi escrito fundamentalmente entre as 4h30 da manhã e as 7, durante 4 meses. Durante o tempo do Covid, olha, foi um espetáculo. Para escrever, Deu companhia. venha outra pandemia, porque dá o mesmo jeito. Agora, eu ia num sentido qualquer que já me perdi. Faz a tua pergunta. Estavas a falar Isto é da idade. do que estás a escrever agora. Sim, o que estou a escrever agora. Mas já ando muito preguiçoso, porque eu escrevi-o a meio de... escrevi as 60 páginas do Reino dos Bastardos e depois acabei o Lisboa Noir. Mas o Reino dos Bastardos é romance, é mesmo um romance. Pronto. Pequenino, se calhar vai ter 70 mil palavras, e eu nunca escrevi nada... Eu escrevo sempre contos, porque para mim é mais simples escrever uma coisa de 60 páginas. Certo. Mas depois gosto de interligar os contos de tal maneira que tu tenhas a experiência que estás a ler um romance. Não são contos, não é tipo um conto está a apontar para ali, outro conto tem... Não, os contos são todos interligados. Sim, estão ali sempre relacionados. Todos. E tu não podes ler o conto do meio sem ter lido os anteriores, porque senão estás a perder informações. Certo. O Reino dos Bastardos é um romance. E é a primeira vez que eu me ponho a escrever um romance. E eu comecei o romance de uma forma errada, que foi, eu comecei a escrevê-lo sem saber como é que ele acabava. Eu já percebi que não sou esse tipo de escritor. O George Martin diz que há 2 tipos de escritores, que é o jardineiro e o arquiteto. E o jardineiro faz isso mesmo. Começa a escrever, vai podando, vai vendo para onde é que crescem as plantas, para onde é que cresce o ramo, pode dar aqui, olha, está a crescer para ali, boa. O arquiteto, não. Faz um plano, sabes, do primeiro capítulo ao último capítulo, planeia tudo, quase as vírgulas, e só quando está tudo planeado é que começa a escrever a primeira frase do primeiro capítulo. E eu lancei-me assim, olha, eu vou ser um jardineiro. E lancei-me. E espalhei-me ao comprido, porque escrevi aquelas 60 páginas, gostei, mas percebi, olha, falta o vilão. Pois. Não há vilão. Eu vou ter que voltar ao primeiro capítulo para um vilão no livro. Sabes que essa expressão nunca tinha... Não conhecia. E eu agora, acho que já te confidenciei que me tinha a escrever. Sim, eu estou à espera. Sou claramente um arquiteto. Eu percebo perfeitamente. Claramente, porque eu tenho já os tópicos todos e agora, sabes, é só encaixar. Olha, eu tinha um escritor que até sabia quantos capítulos o livro ia ter. Isso é o arquiteto levado à última casa. Ele sabia quantos capítulos e o que é que cada capítulo... E eu isso também não faço. Eu gosto de ter a coisa arquitetada. Sim, não. Tens uma ideia geral, não é? De onde é que queres que a história vá? Sim, Sim. compreendo perfeitamente. E porquê? Porque tu tens de começar a preparar coisas lá para a frente. para a frente. E se tu não sabes o que é que vai acontecer lá à frente, como é que tu podes prepará-las agora? É. Portanto, eu tenho que ter um esqueleto. E é isso que eu estou a fazer. Nos Reinos Bastardos, tenho 3 partes, 2 já tenho o esqueleto perfeitamente fechado, falta-me fechar só o esqueleto da terceira parte. Porque eu tenho na cabeça tantas ideias. Sim. Que são contraditórias a certa altura. Eu não posso pôr esta e esta, eu tenho que escolher. Mas se eu ponho esta, então não posso pôr aquela também. Então eu começo a ter dores de cabeça e preguiça e ponho aquilo de lado e em vez de escrever vou ler. Não, eu tenho que me obrigar A estares ali. eu tenho que filtrar, riscar. Eu não vou pôr isto, ponho de lado e depois filtrar. Portanto, aqui não tenho esse problema. Como os contos são curtinhos, o esqueleto é curto, são 60 páginas. Exceto este, tem 200 e não sei quantas. Mas também nunca pensei que ele ia ter 200. Eu comecei a escrever e disse à minha mulher, ela está sempre a gozar comigo. Eu digo, olha, este conto vai ter 60 páginas e ela vai ter 60, então deve ter para aí 100. Eu, não, isto é 60. Já sabe, ela já sabe. Olha, este último conto, eu já escrevi mais 2 contos de Tormenta para o 3º volume. E eu disse a ela, eu tenho aqui uma ideia na cabeça que eu vou escrever rapidamente, porque são só 10 páginas. E 10 páginas, eu tenho uma ideia, vai ser assim, são 10, 12.
acabou com 65. Pois, sai sempre ao lado. E teve que ser arrancado a ferros, porque eu não queria perder mais tempo com a Tormenta, queria voltar aos Reinos Bastardos, e foi um horror para acabar, mas acabou. Está lá, 2 contos, para o 3º volume, que nem sequer são os contos que vão abrir o livro, porque quem ler este vai ver que isto acaba de uma maneira que requer um conto muito especial para retomar, e eu ainda não tenho... Não sei como é que vou resolver isso. Portanto, estou a escrever contos mais para a frente, mas parei, agora vou para os Reinos Bastardos. Mas nós estamos aqui a falar de Lisboa Noir. É verdade. Eu estou só a falar dos Reinos Bastardos. Sim, e vais indo para a Tormenta, mas agora tenho outra pergunta para te fazer. Eu não sei como é que nós estamos de tempo. Também não faço ideia que para falar é uma maravilha. Estamos bem, Cláudia diz que estamos bem. Estamos bem. Perfeito. Por acaso queria-te perguntar, porque acho que nós fizemos esta pergunta durante a leitura no clube, mas tu não respondeste à pergunta que é: o que é que gostavas que Portugal, o nosso Portugal, tivesse deste teu Portugal de 1928? E olha, gostava desta Lisboa, não gostava? Uma Lisboa gigante como Nova Iorque, com arranha-céus e dirigíveis e avenidas a perder de vista. Não me importava nada ter essa Lisboa no lugar da que nós temos, que só é bonita. Eu atualmente digo isto a toda a gente, acho o Porto mais bonito que Lisboa, e só comecei a dizer isto há 6 meses, porque até há 6 meses sempre achei a Lisboa mais bonito que o Porto. Mas não sei, o Porto tem qualquer coisa agora que realmente me encanta, porque Lisboa é ali um quadrado que é a Baixa, tens o Castelo, tens a Alfama, o Bairro Alto, depois é praticamente tudo horrível. Tens de começar a escrever também sobre Coimbra, que também é uma cidade bonita. Mas tinha que pesquisar Coimbra toda e não tenho paciência, fico por Lisboa e Porto agora. Portanto, essa Lisboa gigante eu achava fabuloso. A favela na margem sul dispensava. E esta dinastia miguelista também dispensava. Mas os arranha-céus adorava. Acho que Nova Iorque, que é uma cidade muito nova, não é? Mas tem um encanto, é daquelas cidades que só tendo... é uma cidade que tem 100 anos. Aquela cidade que a gente conhece, os arranha-céus, tem 100 anos. Sim, é recente. Se tu regulares, depois é uma cidade mais pequena, não é? Quanto ao número de romances e de filmes que há passados em Nova Iorque, ela praticamente ultrapassou Londres na força que tem no nosso imaginário. Sim. Não é? Sim, tu pensas em cidades grandes, eu acho que a primeira a mim e a todos, a primeira que vem mas a força que ela tem na cultura pop, onde é que o Homem-Aranha se balança nas teias? Sim. Nova Iorque. Onde é que o Sherlock Holmes investigava casos? Londres. Onde é que o Jekyll and Hyde ou o Drácula viviam? Londres. Onde é que se passam aqueles romances todos até hoje em dia? Nova Iorque. São cidades que tomaram de assalto, canibalizaram completamente a cultura pop. Sim, completamente. Até Paris, ler um romance passado em Paris, tens que ir comprar um autor francês. Mas para ler passado em Nova Iorque, não. Nova Iorque é quase um buraco negro, não é? Cultural, que sugou tudo. E tens uma Lisboa assim, tinha sido espetacular. Tenho que concordar. E agora queria-te perguntar, eu sei que tem que haver, pelo menos eu gostava muito que houvesse, mas estás efetivamente a contar, escrever a continuação do Lisboa Noir? Estou sim. Quando esgotar a primeira, eu nem sei quantos exemplares é que nós imprimimos. Não sabes também, para não, Cláudia? Deve ter sido 2000, não é assim? É uma tiragem, não é má, para o Fantástico. Se fossem 1000, dava para cobrir o mercado todo também, porque 1000 exemplares é mais do que suficiente para pôr em todo lado e ainda sobram livros. Claro que se começar a vender tens que reimprimir. Claro. 2000 é mais por questões de economia de escala, porque é mais caro por unidade imprimir 1000 do que imprimir 2000. E como o Tormenta já vendeu 1600, 1700, 2000 é um número que faz sentido. Se esgotar, eu prometi que tenho que me lançar. Só que eu estou a escrever o outro. E quero muito escrever o outro. Aliás, eu não estou a escrever o outro, eu estou com preguiça. Mas eu quero escrever o outro. E estou a pensar no esqueleto. Portanto, não sei, isto precisa de um segundo volume para dar as respostas. Precisa. E eu tenho que saber se a Sara, que é super conservadora, e que quando a Petra lhe sugeriu que ela olhava para as miúdas com interesse, ela ficou chocada e cortou a amizade. Temos de descobrir se a Sara e a Petra realmente vão ter alguma coisa. Temos de descobrir se a Lana Bronze descobre quem é o Sem Pavor, que é um milionário, que tem um chalé no Estoril. Isso não foi completamente detalhado, mas ela não faz ideia.
Temos de descobrir se o Ulisses percebe a origem daquele anel que ele encontrou e que tem umas particularidades únicas. Temos de descobrir o que é que a dinastia miguelista está a esconder para conseguir transformar Portugal na potência que é. Portanto, há montes e montes e montes e montes de perguntas que eu gostava de responder no segundo volume. E esta capa? Foi fácil? Eu pelo menos imagino que as capas sejam trabalhosas também, não é? Para transmitir aquilo que vai dentro. Assim, foi difícil? Está maravilhosa. Assim, não foi difícil. A capa foi o que eu fiz. Durante os primeiros anos da editora foi eu que fiz as capas todas. Aliás, estas 3 capas foi eu que as fiz. Mas eu faço poucas capas hoje em dia. Nós, para o ano que vem, vamos ter autores portugueses. Eu vou fazer as capas quase deles todos. Mas eu, regra geral, faço poucas capas hoje em dia. E praticamente só faço as minhas. Se não gostarmos de alguma, é a ti que vendes. É a mim, sim. Agora, tudo o resto é feito pelos designers, as outras capas. Aqui eu fiz a capa, fiz o design de interiores, fiz as ilustrações, só não paginei. Os designers é que... Foi a Filipa, que é uma das nossas designers, ela é que paginou, de acordo com os pedidos que eu lhe fiz. Agora, eu soube logo que esta capa tinha que ser Lisboa, com o Rio e os arranha-céus do outro lado. A contracapa tem o farol do Bugio. Sim. Que não sei se deitaram abaixo o farol e fizeram uma estátua do Dom Miguel I, pai da nação. Portanto, todos os navios que passam a Foz do Tejo, entram em direção a Lisboa, passam pela estátua, o colosso, que é o Dom Miguel, uma espécie de estátua da liberdade, na versão Lisboa no ar. Que aos pés dele tem o leão inglês, ajoelhado, domado, e tem a onça brasileira ajoelhada, domada. Isto porquê? Porque nesta realidade alternativa, o Dom Miguel, depois de derrotar o Dom Pedro, formou uma armada e foi ao Brasil e recuperou o Brasil novamente. O que não é impossível. Uma pessoa pensa, que estupidez, isso é impossível. Não era. Se Portugal tivesse insistido na reconquista do Brasil, provavelmente teria conseguido. Sim. Porque o Brasil não queria ser independente, com exceção de alguns... uma burguesia mais endinheirada e alguns militares. A maior parte do povo não queria independência. Sim. E ainda por cima o Brasil estava num período de regência, estava cheio de revoltas por todo lado, e foi um próprio brasileiro, Gerson Lodi de Ribeiro, que também escreve neste livro um conto delicioso. Ele é que disse, Luís, faz todo o sentido, Dom Miguel I recuperou o Brasil, mas ele mudou uma data. Eu tinha uma data, ele disse, olha, põe a reconquista do Brasil no período de regência, quando o Dom Pedro ainda é uma criança, e o Império, o Reino do Brasil, está a ser governado por uma regência, porque havia revoltas por todo lado, e se os portugueses aparecessem, recuperavam o Brasil no pescar de olhos. Então foi isso que aconteceu. Depois, no Dom Miguel II, dá-se a União Ibérica. Também as pessoas pensam, a União Ibérica, isso não faz sentido. Também faz sentido, quer dizer, o Dom Fernando foi convidado a ser rei de Espanha, o Dom Luís foi convidado a ser rei de Espanha. Portanto, aqui o Dom Miguel II foi convidado a ser rei de Espanha, dá-se a União Ibérica, e temos os 3 reinos, Portugal, Espanha, Brasil, e as colónias de todos, portanto, desde Filipinas, Macau, Cuba, Angola, Moçambique, portanto, portuguesas e espanholas. Nesta realidade alternativa apenas. Pronto. Sim, e agora falaste um ponto importante, que é o Lisboa no ar tem aqui alguns contos que têm participação especial. E os outros, aliás, aqui tens o Luís Filipe Silva. Sabes que eu não sei, eu ainda não li o Não lês, mas pronto, ali tens a Anabela Natário, que escreve maravilhosos romances históricos, e aqui escreve um conto com... Eu gosto de convidar sempre um autor a escrever um conto, porque lá está, nos anos 30, quando havia aquela ficção de polpa, onde se inventaram... onde o Lovecraft escrevia, se inventou o Conan no Bárbaro, e havia aquelas revistas, Weird Tales, havia personagens que os autores eram partilhadas por autores. Okay? A mesma personagem era escrita por 2 autores, ou 3, ou 4, ou 5. Então eu convidei a Anabela Natário para o primeiro, o Luís Filipe Silva para este, e aqui escreve a Sónia Louro, que é autora da série de Emergência, e que escreveu um romance biográfico da Amália, um romance biográfico de Fernando Pessoa, um do Essa de Queiroz, um do Aristides de Sousa Mendes e um do Eusébio. Ela é espetacular e escreveu um conto em que foi buscar o Fernando Pessoa com os seus heterónimos, e aqui o Fernando Pessoa tem a particularidade de ele próprio saltar de heterónimo para heterónimo sem pretender fazê-lo. Então tu no momento estás a falar com um, de repente ele abana a cabeça e já é o outro. Portanto é meio louco, e o conto está maravilhoso. E o Gerson é brasileiro e escreveu um conto na ótica do Brasil. Sim, o que dá muita piada também ao livro, porque pronto, estás ali a ler. Super integrado no livro. Sim, completamente. A personagem dele é um engenheiro, aluno do Santos Dumont, que é uma figura histórica, que foi o pai da aviação, não é?
que existiu mesmo e viveu em França, é milionário. Aqui viveu em Lisboa, não viveu em França, porque é aquele haveria de ir para a França, não é uma cidade mais pequena. E esse brasileiro é um aprendiz do Santos Dumont, engenheiro de aeronáutica, que vem apresentar um super dirigível de guerra nesta Lisboa. Portanto, o conto também está muito bem interligado e funciona muito bem. E escreveres a Lisboa Noir foi fácil? Digo-te, foi sobre rodas, escrevi muito rápido, foi delicioso criar as personagens. Eu tinha ideia para mais umas 10 diferentes, mas fiquei-me por estas 6. No segundo volume eu vou ter que repetir estas 6, mas gostava de acrescentar uma ou duas novas. Sim. E depois gostava de voltar a convidar mais alguns autores para colaborarem. Portanto, foi um livro super fácil de escrever. Eu tenho feito isto. Eu aqui para a revista Bang e acho que é uma coisa que fica gira. Sim. Se tu tivesses que descrever o livro Lisboa Noir numa única palavra, se tivesses que transmitir aos teus leitores, qual é que seria? Uma única. Devias-me ter perguntado isso ontem para eu hoje dar uma resposta super inteligente. Assim vou parecer estúpido. Peraí. Uma palavra? Uma palavra. Comprem. Agora não fui eu, é? Não sei se te consigo. Isto é uma amálgama de coisas. É um caldeirão de influências que eu tentei que fizessem sentido, tentei não forçar nada. Mas talvez criatividade. Eu acho que se me perguntarem qual é que é a minha maior qualidade, eu acho que é a mesma criatividade. Eu fui criativo publicitário. Lá está, os meus amigos foram para jornalismo, outros foram para relações públicas, eu fui para copywriter criativo. Trabalhei em agências de publicidade durante 10 anos. E normalmente as duplas são duplas. Há um designer, um diretor de arte e há um copywriter, um diretor que faz o texto. Eu fazia os textos. Sim. E tu aí tens que aprender a ser criativo. Porque senão não duras lá nem 6 meses. E eu acho que foi essa criatividade também que fez a saída de emergência ser uma editora um bocadinho diferente. Sim. Desde o início. E acho que essa criatividade está nos livros, porque realmente podem não vender muito, porque não são as fórmulas que as pessoas estão à procura nas livrarias. São géneros muito, muito específicos. É nicho do nicho. Okay? Não é só nicho, é nicho do nicho. Mas são super genuínos. E não é falsa modéstia, porque não é trunfo nenhum. Não há nada nem igual, nem parecido. Enquanto que eu acho que um dos grandes males hoje em dia da literatura em geral é que é tudo parecido com tudo. Mudam os personagens, mas aquilo no fundo os livros são iguais. E até as tropes é fazer com que a literatura ainda seja mais igual ao que já era. Sim. Porque já não é só literatura romântica. A literatura romântica com estes 5 tropes, quer dizer, ainda afunilou mais e isso a mim causa-me um bocadinho de não gosto, percebes? Mas pronto, eu como editor publico. Claro. Porque eu tenho contas a pagar, e tenho funcionários e tenho que publicar, mesmo que não goste. Sendo que há excelentes livros com essas tropes. Okay? Não é para fazer publicidade, mas fazendo. Nós temos 2 autoras, aquela Helen Wang e uma que eu gosto mais ainda, que escreveu Delilah Green Não Quer Saber, e o Ashley Parker Não Falha, né? Astrid Parker. Eu estive a reler a Astrid Parker, que a minha mulher levou para ler. E eu roubei e fui ler, deixei-me aqui ler as melhores partes. E tive o dia todo a folhear o livro. Elas utilizam os clichês todos, mas tão bem, de forma tão perfeita, tão equilibrada, que eu, que sou anti-clichê, papo aquilo tudo e tive prazer mesmo de ler os livros. Adoro ler os livros. Que sabem bem. Portanto, quem quiser ir à banca da saída de emergência, Helen Wang e Delilah Green Não Quer Saber, Astrid Parker Não Falha, o segundo volume. São tão bons. Isso, é assim, aquilo... Eu não sou o público-alvo para aquilo. Acho que são livros para raparigas. Sim. Eu acho que não sou rapariga. E não tenho nem 20 nem 30 e adoro aquilo. Eu li, olha, a minha mulher veio a conduzir para cima há 6 meses e eu tinha o manuscrito do Astrid Parker Não Quer Saber. Não falha, Astrid Parker Não Falha. E eu nunca tinha lido enquanto alguém conduz, porque eu tenho medo de ter um descolamento de retina ou qualquer coisa. Não leio. Eu não parei. A minha mulher a conduzir, eu li o livro, li a abanar, li o que faltava, porque eu não consegui parar de ler o livro, que é um livro sobre 2 miúdas que se apaixonam. Sim, simples. Com os clichês todos postos, tão bem feito, tão bem escrito, que eu arrisquei um descolamento de retina, vejam bem. Mas e reli há 2 dias, peguei, fui ler, sabes, as partes mais giras, coisa que eu nunca faço. As partes mais giras, que é quando elas começam a apaixonar. Onde é que isto está?
Está tão giro. Há livros que sabem bem, não é? Sim, aquele livro, digo-te, eu adorava ter aquele grupo de miúdas como amigas, porque são tão bem criadas. Portanto, gostava muito que o Reinos Bastardos criasse personagens como essas, pá, que... Sim, carismáticas. Que acho que elas existam. Sim. Gostavas de as Gosto muito, conhecer. sim. Pronto, é isso. Já fiz publicidade. Isto agora, eu vou para a minha última pergunta, não é? Até porque a gente deve estar a arrebentar com o tempo. Algum Bem, é diz. verdade, eu estou... Desculpem, eu falo muito. Não, eu é que falo muito. Como é que se concilia, não é, esta vida de editor, não é? Porque tu és fundador da editora Saída de Emergência com esta tua parte de escritor. Como é que é conciliar Olha, os dois mundos? assim, como escritor tenho um editor espetacular. Que faz tudo o que eu quero. Maravilha. Olha, não me chateia, deixa-me escolher a capa, não me diz corta. Eu como editor só digo corta, esse manuscrito está gigante. Eu como escritor cresce. Não, há pessoal que me diz, publicar os seus livros é batota. Não é. Honestamente, eu acho que os livros têm qualidade. Se não tivessem qualidade, eu não os publicava, porque era embaraçante. Eu só os publiquei porque achei que tinham qualidade e podiam oferecer qualquer coisa diferente. De resto, faço as capas deles, faço o design de interiores, mas também faço capas para outros às vezes. Já não faço os designs de interiores dos outros, porque nós publicamos 80 livros por ano e temos 3 designers que fazem isso muito bem. Com este tive beta readers pela primeira vez, mas assim, o livro já estava escrito e terminado, portanto nem deu para o beta reader me dizer muda isto, muda aquilo, porque o beta reader é fixe para isso. Nos Reinos Bastardos, eu vou gostar de ter os beta readers a ajudar-me a escrever. Não gostei desta cena, e eu depois vou pensar se ele tem razão ou não. E se forem 4 ou 5 a dizer a mesma coisa, de certeza que tem razão. Claro. Mas lá está, eu estou a escrever para o público. Eu aqui estava a escrever para mim. Claro. Se eu gostei, está perfeito. Portanto, é fácil conciliar. Nos tempos livres escrevo, nos tempos de trabalho edito. É só isso. Pronto. Fica então o último apelo para comprarem o Lisboa Noir. Grande ideia. Não é? Grande Para ver se ideia temos a tiveste. continuação. Há muitas perguntas que vocês vão perceber que ficam por responder. E é um livro que vos vai saber bem, porque é um livro que abrange todos os géneros e mais alguns. Portanto, é impossível vocês não encontrarem uma coisa que não gostem, porque é um livro mesmo que vos vai ficar na memória e que vale a pena ser lido, principalmente para termos as respostas às perguntas. E sabe, a mim estavam-me a dizer, isto é um livro para rapazes, mas eu ainda não conheci nenhum rapaz que eu tenha lido, só tenho conhecido raparigas. A sério. Não Talvez haja um rapaz ou dois que vai ter comigo. Mas eu só tenho tido feedback miúdas e toda a gente, elas têm gostado. Portanto, pessoal, não se inibam, meninas. Isto não é literatura masculina. Não sei se têm alguma pergunta do público, não sei se têm perguntas que queiram fazer ao Luís, que eu vou aí... Ou à Lara. Eu não sei que horas são, A mim não sei quanto tempo é que temos. Alguém tem perguntas? Tu tens que apontar para alguém e dizer, olha, faz uma pergunta, é assim que funciona. Nelson, Isso. sabia que querias fazer uma pergunta? Ela assim tem 10 segundos para pensar uma Ora pergunta. bem. Olha, eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero dizer que eu fiquei convencidíssimo de ler o Lisboa Noir. Totalmente. Espetáculo. Porque adoro as personagens da Marvel e... Então é a tua cara. Eu também gosto de Marvel. Pronto. Vais comprar. Vai. Fiquei convencidíssimo e obrigado. Muito obrigado, eu. Ninguém tem mais perguntas? Ora, vamos lá. Olá, boa tarde. Eu ainda não li o livro, mas já agora uma pergunta, se calhar é um bocado mazinha, mas quanto do Luís, do escritor, é que há em cada personagem? Olha, é assim, digamos que no Benjamin Tormenta eu sou o demónio. Se leres vais ver. O Benjamin Tormenta tem a infelicidade de ter um demónio dentro dele. E toda a gente diz, Luís, eu olho para o Tormenta e faz lembrar um bocadinho a ti, mas eu acho que tu és mais parecido com o demónio, é verdade. O lado negro e perverso e... sou mesmo eu. Aqui, eu acho que tem um bocadinho do anão também. não sou muito baixo, mas o anão tem... Como é escrito em primeira pessoa, é inevitável, sai mais. Depois, as outras personagens são pessoas que eu conheço, ou personagens que eu gostei de ficção, de um livro, de uma banda desenhada, mas sim, há sempre um bocadinho de nós nas personagens e a minha mulher podia responder melhor do que eu. Ainda lhe passo o microfone, ela responde, já está a dizer que não. Estás tramada com o microfone ao pé de ti. Estás a ver porque é que eu digo que tu és a Sara Lobeira, amor? És envergonhada.
Mais perguntas? Agora está vermelha. É maquilhagem. Pronto, se não houver mais perguntas. Eu não sei que horas são, se calhar já passámos a hora. Muito obrigado a todos. E, Clara, muito obrigado por teres vindo, por teres lido 2 vezes. Leste em manuscrito e leste em livro impresso. Verdade. E criaste um grupo para o pessoal ler. Mas muito obrigado a todos, os que leram e os que vão ler. Eu tenho a certeza tenho a esperança que tenham ficado com vontade de ler. Portanto, muito obrigado a todos, boa feira, não choveu, grande sorte. Obrigado.